Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, como produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós damos prosseguimento à edição anterior do nosso programa, que é acerca de perguntas e respostas. Consultamos mais uma vez aqui o nosso e-mail e encontramos mais duas respostas. No programa anterior nós respondemos à luz do Espiritismo, com base nas obras de Allan Kardec, nas obras do Espiritismo. Respondemos duas perguntas, que foi de uma senhora que pergunta sobre a multiplicação, os milagres, pelas igrejas, que chamam de milagres, mas não existe milagres. Jesus não fez nenhum milagre e nem sobrenatural. Ele apenas usou as leis da natureza para realizar os fenômenos dentro das leis naturais. Ele, na condição de um espírito elevado, de um espírito puro e governador da terra, tinha as leis, tinha e tem as leis da natureza em seu poder para manipular fluidos, matéria, átomos e demais elementos da natureza para agregar os fluidos e desagregar. Agrega moléculas, átomos, para formar qualquer tipo de fenômeno. Essa é a explicação que nos dá o Espiritismo. E de maneira que essa foi a multiplicação dos peixes e dos pães, que foi para uma multidão, conforme diz o Evangelho. E também a outra pergunta foi da nossa irmã, que pede uma explicação por que é que o Espiritismo diz que Jesus foi o Salvador da humanidade. Foi e é o nosso Salvador, Jesus de Nazaré, mas não é o Salvador que veio trazer o boleto que dá a salvação simplesmente pela fé. Creio, como eu creio, estou salvo. Se eu estou salvo, eu estou escrito no livro da vida. Não é bem assim, não tem essa facilidade. Jesus diz no Evangelho que o reino de Deus está dentro de nós, é uma conquista, não é dado, é conquistado. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E Jesus veio, como Salvador, trazer uma doutrina de amor, de caridade, não foi só da fé, mas da doutrina do amor e da caridade, para apontar ao homem, fazer o homem, ensinar o homem como conquistar a sua salvação. Mas ele não trouxe a salvação e deu de mão beijada ao criminoso, ao genocida, que é o criminoso contra comunidades, contra os povos. Esse é o genocida. Aí ele não trouxe simplesmente porque o genocida, eu creio, está no livro da vida e é salvo. Não é bem assim. É muito fácil essa salvação. Então o Espiritismo ensina que Jesus é o nosso Salvador, mas não veio salvar como ensina as igrejas. Ensina pela educação e como se conquistar o reino de Deus através das múltiplas reencarnações. Sem a reencarnação não se chega ao reino de Deus. É o que Jesus diz também no Evangelho. E de maneira hoje que na pergunta, a nossa irmã ainda volta a fazer a pergunta, ela pergunta como o Espiritismo explica os repetidos desaparecimentos de Jesus do meio dos inimigos. É verdade. Diz lá o Evangelho, em diversas passagens, que Jesus, quando era segurado pelos inimigos,
para levá-lo à cruz, disse no começo, ele desaparecia do meio dos inimigos. Ninguém nunca conseguiu pegá-lo. Por que não pegava e ele desaparecia repetidas vezes? Essa é a pergunta da nossa irmã. Por quê? Porque Jesus não era de carne. Jesus era espírito, na forma de um nazareno. Jesus era e é um espírito puro. E os espíritos puros não reencarnam mais. Logo, ele não tinha impureza, então não reencarnou. E nem encarnou. Jesus era um espírito, um anjo, que desceu do céu e tomou a forma humana, de maneira que ele próprio diz, lá no Evangelho, a minha vida eu a dou, a minha vida eu a tomo e a retomo quando eu bem quero. Essa prerrogativa, ou seja, esse poder, me foi concedido pelo meu Pai, mostrando ele que ele era filho e veio do Pai. Ele não era ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era filho. E quem é filho não é pai, e quem é pai não é filho. Pelo menos é o que a lógica diz. Aí ele diz, eu vim do Pai, volto para o Pai. A minha vida eu a dou e a retomo quando eu bem quero. É isso que ele diz no Evangelho, respondendo à pergunta da nossa irmã. De maneira que o Espiritismo explica que Jesus era um espírito entre nós, que se materializava e de repente se desmaterializava. Como ele era um espírito entre nós, na forma humana, e os espíritos puros têm esse poder, e a própria Bíblia que fala, as Escrituras, o corpo dele nunca foi encontrado e jamais será encontrado. Por quê? Porque ele não tinha corpo material, ele tinha corpo espiritual. Ele veio, conforme diz Paulo, em corpo celeste. Jesus, Paulo que diz, Paulo na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 7, Paulo, o que é que ele diz? Ele diz, Jesus não teve genealogia, não teve começo, não teve fim, não teve pai, nem teve mãe, foi o Melquisedeque, ele, que reinou perpetuamente, não teve corpo material. E Paulo acrescenta dizendo, Jesus nem morreu, não nasceu, não morreu e nem ressuscitou, como ensinam as religiões. Ressuscitou o próprio cadáver dele, não. E nem levou o cadáver dele para o céu, que Paulo também diz que a carne nem o sangue entra no reino de Deus. É preciso que os líderes religiosos reflitam sobre essas verdades. De maneira que o Espiritismo explica que aos repetidos desaparecimentos de Jesus eram devidos ao fato de ele não ter corpo material. Ele era um anjo entre nós. Anjo não tem corpo material. Apresenta-se na forma humana, mas desaparece. Era o caso dele. E a outra pergunta, nós vemos aqui, existe morte? Aliás, como é a pergunta da nossa irmã aqui, existe morte prematura? Essa é a pergunta da nossa irmã. Existe morte prematura? Existe sim. Existem as mortes apressadas, de maneira que no todo existem muitas coisas que podem ser evitadas, entre elas alguns tipos de morte. Se o indivíduo é doente e abusa da saúde, vem depois doenças mais graves, aquelas doenças se agravam. Se o indivíduo é enraivado, se o indivíduo é colérico, se o indivíduo é explosivo e ele sofre do coração, ele pode ter um infarto, ele pode ter um AVC, ele pode ir para uma cadeira de roda,
Por quê? Porque ele é uma pessoa explosiva e se ele morrer de um infarto, de uma trombose, a morte é o que? É prematura. Se o indivíduo é viciado na bebida, na sexualidade, é um maníaco sexual, se o indivíduo abusa da saúde em todos os aspectos, a tendência é ele morrer antes do tempo. Chama-se o quê? Morte prematura. Então existem as mortes prematuras que podem ser evitadas. Tudo na vida pode ter preservativos, pode ser evitado. Com o que? Com o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio pode ser evitadas muitas coisas. É verdade que existem determinados acontecimentos na vida que nós não podemos evitar na visão espírita, porque estão dentro das provas. Nós somos espíritos reencarnados e antes de retornarmos ao corpo, a esse novo corpo, fizemos escolha de algumas provações que temos de passar aqui na Terra. Essas provações, escolhidas por nós, elas chamam-se o quê? O destino, mas um destino que nós pedimos para passar por ele. É o destino, mas que nós pedimos. Mas muitos desses destinos podem ser evitados, como pelo livre-arbítrio, a livre-vontade. Porque se fôssemos, diríamos, objeto da fatalidade, do destino, seríamos uma máquina à mercê do destino. Tudo estava previsto, tudo estava predestinado e não é bem assim. O Espiritismo explica de forma diferente. De maneira que, diante também das mortes, há muitas mortes prematuras, quando o indivíduo abusa da saúde e abusa da vida de uma forma geral. Aí vem as doenças, as enfermidades, os AVCs, vem as tromboses e a gente morre antes do tempo, atendendo à pergunta da nossa irmã. E de maneira que hoje encerramos mais uma vez o nosso programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos.